De volta com Mulher Demais e também já agora para voltar a conversar com o Dr. Eduardo Franca, que é gastroenterologista, agora às 8h30 da manhã. E agora a gente está também entendendo aqui hoje, né, ao longo do programa, a diferença entre doença celíaca, alergia, intolerância, sensibilidade ao glúten. Assunto aqui no quadro Só Saúde, tá? Eu estava batendo um papo aqui com o Dr. Eduardo nos bastidores, falando sobre diagnóstico, né, doutor? Como é que fica essa situação? Existem exames que diagnostiquem cada uma dessas situações também? Essa é uma colocação interessante porque, sim, a doença celíaca é confirmada através de exames laboratoriais. O passo a passo é sinais que sugerem a doença, exames laboratoriais que indicam esse estado de alergia ao glúten, imunomediado ligado à imunidade, e o exame realmente confirmatório é a endoscopia digestiva com pequenas biópsias do intestino delgado, realizado numa endoscopia básica, somente com a solicitação do médico, e que aí você, com o estudo desse tecido, consegue observar a atrofia, um achado característico chamado redução vilocripta, e aí confirma-se o diagnóstico. A quem é alérgico, mas não celíaco, nem os exames laboratoriais propriamente específicos, nem a endoscopia estarão alterados. Esse é o divisor de águas entre o diagnóstico. Entendi. Vamos direto para o nosso WhatsApp, né? Saber as dúvidas de quem está em casa, no 991050400. A Maria disse o seguinte: bom dia, há umas 2 semanas, tudo que como eu fico com o estômago inchado, me sentindo mal, com a sensação de estar cheia de gases. Já estou até ficando preocupada, né? Porque melhorou só quando eu tomei remédio para gases. O que devo fazer? Isso pode acontecer, doutor? 2 semanas que ela percebe essa alteração, já pode ser algum tipo de sensibilidade? É pouco provável. Antes disso, a gente tem que pensar em gastrite, em intolerâncias mais comuns como a lactose, em alterações funcionais que a gente chama de dispepsia funcional, que está muito ligado ao estresse, ao cotidiano sobrecarregado. Então, é um achado inespecífico, chama até a atenção, pegando um gancho do caso de Maria, para que você amplamente não restrinja o glúten, como foi essa sua chamada, como um vilão, e por qualquer motivo você abra mão de ingerir glúten, pensando que ele é o único causador de todos os seus sintomas. Aproveitando essa pergunta da Maria, a pessoa ela pode desenvolver essa intolerância, essa alergia já na fase adulta, doutor? Existem causas para isso? Sim, a intolerância ou a sensibilidade ao glúten não celíaco, ela pode se manifestar a qualquer momento como um distúrbio da função do seu aparelho digestivo. E aí, lembre, o que mais causa confusão é: será que eu sou realmente sensível ao glúten ou à lactose quando eu como pão com queijo, pizza, alguma coisa que leve, além do glúten, ingredientes como irritantes do estômago, ketchup, maionese, condimentos, pimenta, a própria lactose, e ao restringir, você restringe por tabela tudo isso e acaba melhorando. Então, muitas das vezes, o paciente adulto, sim, manifesta sensibilidade, como eu disse, 5% da população tem essa tendência, mas não necessariamente só o glúten. O doutor Eduardo lembrou aqui a minha chamadinha no comecinho do programa, né? Falando que muitas dietas da moda colocam o glúten como vilão. Isso é um mito, né, doutor? Tem outros mitos para a gente acompanhar agora em tela também aqui. Telas de mitos e verdades sobre esse assunto, sobre o consumo do glúten. Já coloca aqui para a gente acompanhar e o doutor vai dizer para a gente se é mito ou verdade. Dieta livre de glúten ajuda na perda de peso. Isso é mito ou verdade, doutor? Na verdade, é mito, mas lembrando que aquele paciente que muda seu comportamento alimentar, Sim, ele vai ter uma redução de calorias. Se a intenção, inclusive, é essa, ele vai corroborar com menos gordura, menos calorias extras, e ele sim consegue objetivar perder peso. Certinho. Não somente pela retirada do glúten, mas pela mudança de hábitos, né? Vamos para mais uma tela. Será que é mito ou verdade? Quem tem familiares celíacos está em maior risco. Fator genético, então, aí, doutor, isso é mito ou verdade? Isso é literal verdade. Histórico familiar de doença celíaca promove uma necessidade de investigação. E como eu disse, quando você diagnostica mais cedo, como numa criança, todo o crescimento dessa criança e outras doenças, até mesmo linfoma, que é um tipo de câncer, pode ser prevenido com o diagnóstico precoce. Certinho, mais uma tela, mito ou verdade? O glúten atrapalha a digestão. Isso é mito ou verdade, doutor? Mito.
como eu disse, algumas pessoas podem ter sensibilidade, mas nós estamos falando de, se for para a doença celíaca, 99% da população não tem. E se for para a sensibilidade ao glúten, em graus muito variados, mas 95% da população não tem sensibilidade ao glúten. Certinho. Vamos para o nosso WhatsApp agora. Solta em tela para a gente ir acompanhando as perguntas e relatos que chegaram aqui para a gente hoje. Aqui o Dia pergunta o seguinte: queria saber que tipo de desconforto é causado pela alergia ao glúten. A gente já viu aqui um caso de coceira, né, doutor? Tem mais outros desconfortos? Tem. Sintomas e sinais. Sob o ponto de vista de sinais, as manifestações dermatológicas, a deflagração de outras doenças autoimunes, dentre elas algo sério quando detectado na infância, que é o diabetes tipo 1, a deficiência de absorção de nutrientes, ferro, vitaminas, cálcio, e aí, por conseguinte, osteoporose muito precoce, déficit de crescimento, anemia, baixo peso, tudo isso está ligado à doença celíaca. Certinho. Mais dúvidas no nosso Zap? Solta aí em tela para a gente ir acompanhando. 991050400. A Ana diz que é celíaca, intolerante à lactose também. E já há algum tempo ela vem tendo sensibilidade a vários outros alimentos. Pode ser aí já uma outra situação, né? A síndrome do intestino irritável. Não como glúten há mais de 15 anos. Já pensou, né? Uma mudança realmente assim no estilo de vida, na realidade da pessoa, né? Pode ser então já a síndrome do intestino irritável, já que ela vem percebendo outras características? Primeiro, parabéns, Ana, pela disciplina. É assim que se trata a doença celíaca, verdadeiramente se afastando de forma muito minuciosa do glúten e continue. Isso lhe promove saúde. Você pode ter intolerância à lactose, e aí o termo de intolerância é de não conseguir digerir facilmente adequado com uma dieta ou sem lactose, ou com alimentos de baixo teor de lactose, zero, ou a suplementação de enzimas. Então, um intolerante à lactose não significa que nunca mais na vida ele possa consumir. Sim. Isso é extremamente divulgado já. E há uma outra doença que pode ou não coincidir com um glúten alérgico, um intolerante à lactose e que por fatores do dia a dia tem síndrome do intestino irritável, é um estado. Pode perdurar por anos, mas é um estado. Só para você ter ideia da estatística, quem tem intolerância à lactose pode ter até 40% dos casos síndrome do intestino irritável em conjunto. Nada grave, um especialista trata isso, separa o joio do trigo e você melhora a sua qualidade de vida. Independente da situação, se é mais grave, se você está conhecendo os sintomas agora, buscar ajuda é sempre a melhor opção, né? Então busca um tratamento, busca um especialista. É por isso também que eu vou deixar aqui o Instagram do Dr. Eduardo para vocês acompanharem o perfil dele, seguirem ele por lá. É o @EduardoFrancaPB. Doutor, obrigada, viu, pelos esclarecimentos e mais uma vez aqui conosco. Obrigada de verdade. É uma honra estar com você. Estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida pelo Instagram. Tudo certo. Até a próxima, viu? Boa semana.